Irmãos, por que que é tão difícil sair da congregação? Não sei se eu vou conseguir elencar todos os pontos, mas eu vou tentar dar alguns motivos. Uma, se você tem família, quando você sai de uma seita, você literalmente é excomungado, você não é bem tratado, seja pela tua família, seja pelo pessoal da igreja, o pessoal não te vê mais igual. Isso é difícil receber esse tratamento, essa rejeição pública, não pública no sentido assim, generalizada, sabe? Isso não é bom. Você acredita que salvação é só lá. Logo, se você sai de lá, para onde você vai? Esse ponto é muito doido. Verdadeiramente, todos que estão na congregação hoje acreditam que a salvação é na congregação e que, por pior que seja a tua vida e a tua depressão e a tua vontade de tirar a própria vida, você ainda acredita que você precisa perseverar lá. E isso dificilmente levanta suspeitas até chegar em momentos que realmente é o limite. Cada um tem o seu, né? Todos os que saíram chegaram no seu. Até começar a questionar, buscar alguma coisa. E até encontrar, às vezes, se Deus não tem misericórdia, você não sai. Você fica preso mesmo porque você acha que lá é o caminho. Não que o caminho é Jesus Cristo e que quem crê e lê a Bíblia está salvo, até porque assim, aí a gente já entra no ponto da Bíblia, né? É, pra, é, Antes de entrar no ponto da Bíblia, pelo fato da doutrina da igreja, da congregação, não respeitar a Bíblia Sagrada, e você crê que a, que a congregação é a salvação e o único caminho, primeiro, você aceita que é o caminho. Segundo, você aceita que a igreja tem incongruências nos seus pontos de doutrina referente à palavra. Isso é péssimo. Isso é péssimo. Porque imagina um lugar em que a incongruência ela é aceita. Qual é o critério para você ver alguma coisa errada? Você não tem. Você não tem critério. Eu costumo fazer vídeo mais engraçado, mas é que esse é meio pesado mesmo. Porque realmente é... Aí você começa a ver o quão malvado é. O quanto que o diabo consegue preparar algo que tem cara de santo, mas nas entrelinhas ele vai cercando a pessoa e vai colocando um medo na pessoa de que não há salvação em outro lugar. De que o lugar que você está é o lugar. Então ele literalmente te tortura com depressão, com tristeza, com vazio. E você fica sem saída. Sem saída. Não passa na tua cabeça ler a Bíblia, tentar entender, não passa na tua cabeça. Você busca Deus, mas você crê que a revelação da palavra é a resposta de Deus e você fica amarrado, institucionalizado. Eu ouvi alguém usando essa palavra hoje para se referir. Você fica institucionalizado. Por quê? Te preparam de uma forma em que, assim, se a incongruência da Bíblia com a doutrina da igreja é aceita, então o que exatamente você tem que ver, ou passar, ou sentir para poder rejeitar tudo, sabe? Para poder realmente tomar o caminho de falar, não, deve ter outro caminho, deve ter uma saída para isso. É como se assim a barra para você sair da congregação ela fica muito baixa na tristeza, na depressão muito, muito profunda. Você tem que você realmente sofre por muito e muito tempo. Tem um medo terrível de sair, tem um medo terrível de pecar de morte. E esse medo permeia a tua vida. Tem outro problema. Por conta de você não crer no valor, na interpretação bíblica, conforme o que escreveram lá, mas você acredita que a palavra de Deus é a revelação de quem fala, você está constantemente necessitado de receber a revelação para saber o que Deus vai falar com você. E como a palavra é revelação, tira o valor da interpretação bíblica do que está lá. Então você também não imagina em recorrer à Bíblia
para tentar entender. Muitos casos, né, que Deus vai arrancando a pessoa da congregação porque a pessoa começou a ler a Bíblia. Mas você também desconsidera ler a Bíblia porque você entende que o que estão pregando para você, essa é a palavra de Deus. Então você tem a revelação da palavra pelos cooperadores e anciões, e essa é a palavra de Deus, não é a Bíblia, tá? Você aceita que existe a Bíblia, mas você coloca em primeiro lugar a revelação. Os pontos de doutrina, tem alguns que duram desde a fundação da congregação, que já estão tudo errado a respeito da Bíblia. Eles não são baseados na Bíblia, muitos vão de contra. Eles são distorções da Bíblia. E você, isso que é o pior, nós da congregação sabemos. Mas ainda assim, como entendemos que lá é a salvação, nós aceitamos. Então isso cria um mecanismo de controle, de medo, de coerção, de opressão, de necessidade de se sentir aceito constantemente, porque na congregação, pode até ser que na teoria ou em algum ponto de doutrina, eles falem que a salvação é pela fé, mas na prática, e eu acredito que até na teoria também, a salvação lá é por obras, ou seja, você tem que ser uma boa pessoa. Aí você acha que um dia você está salvo, no outro dia você está perdido. E você precisa buscar a palavra todo dia para saber se você está salvo ou se você está perdido. Viva nessa montanha-russa de emoções, vê quanto que você não perde de cabelo e quanto que você não perde de alegria nessa vida. Você morre. Você sabe, se não é o Espírito, se não é Deus curando as feridas das pessoas, não tem como suportar um sistema desse. Não tem. Mas você não sabe outro. Você nem vê as outras igrejas como teu irmão. Você vê eles como, tipo, eu nem sei como você vê eles, mas você só não vê eles como irmãos. Você acha que vocês são irmãos. É tipo um testemunho de Jeová da vida, sabe? É nós, é os escolhidos aqui, sabe? Aí. E. Deixa eu ver se eu consigo achar outro motivo. Você fica preso nas inúmeras promessas que são feitas e nunca se cumprem. Dizem pra você que. Porque é isso que gira em torno da congregação. Virada de cativeiro, libertação. Deus vai preparar um emprego, faculdade, casa, casamento. E é disso que você vive. Esperando as promessas cumprir, na obediência. Se você está sendo provado, você crê que você fez alguma coisa errada. Então a distorção ela aumenta e aumenta e você a espera. Você espera, não, Deus vai fazer, eu não vou desistir de esperar o que Deus me prometeu, mas Deus não prometeu nada para você, porque se você vê na Bíblia, Deus já prometeu que Ele não prometeu coisa material. Mas você tá lá, porque alguém falou, que Deus revelou e você tá lá esperando e não cumpre. Passa 5, 10, 15, até que você chega no limite e fala, cara. Ou então você quebra a cara seguindo a palavra. Porque tem gente que, assim, eu sempre segui, né? O que falava lá pra mim é lei, não tinha muita discussão, não. O que é? O que é que Deus quer pra mim, pra eu fazer aqui ou ali? É isso? Então eu vou buscar confirmação. Deus confirmou, Deus não confirmou. É assim que você toma a decisão. Você não toma decisão baseado em o que você quer ou deixa de querer. Você toma decisão baseada no que Deus confirma ou deixa de confirmar. Ou pelo menos você entende que é Deus, né? Outra coisa que me pegou muito quando eu saí. Você atrela as tuas experiências com Deus com a congregação. Como se você tem um relacionamento com Deus é a mesma coisa que você ter uma relação com a congregação. Então, quando você rejeita as revelações, rejeita as profecias, rejeita a congregação, porque você percebe que não há Bíblia lá, você também questiona as suas experiências. Porque sim, em nome de Deus, em nome de Jesus, a gente, independente se você em qual igreja você está, se você pedir ajuda a Deus em nome de Jesus, ou até pedir ajuda para Jesus, pode ser que Ele te conceda obra, maravilha, livramento.
Só que a quem você atribui? A Jesus, a Deus, ou você atribui à congregação? E nós atribuímos à congregação. Então você fica preso. Quando você sai, você não consegue desvincular. Então você crê que tudo que Deus fez para você, se Ele fez milagre, livramento, obra, é por causa da congregação, não é por causa de Deus. E aí você não sabe separar relacionamento com Deus e relacionamento com a congregação. Então se você fala assim, se eu sair, então quer dizer que o que eu vivi de verdadeiro é mentira? Só que você viveu de verdadeiro. Deus pode ter feito, sim, um milagre, uma revelação, uma profecia. Não vou descartar. Mas as coisas é joio e trigo, sabe? São coisas diferentes. O joio é a congregação, Deus é o trigo. E como você não sabe separar as duas coisas, você fica... eu não consigo rejeitar a minha experiência com Deus, logo eu não consigo rejeitar a congregação. Só que são duas coisas diferentes. Eu não tenho certeza se eu elenquei todos os pontos. É... E a outra coisa é que você fica muito dependente da aprovação dos irmãos da igreja. Por ser uma questão de obras, você quer saber se Deus está contigo. Então, se Deus te dá uma oração, uma revelação, você é muito dependente da aprovação dos outros, para os outros dizerem para você que não, é Deus contigo na tua vida, não, é Deus te usa, Deus não te usa. Não sei se já é para todos, mas pelo menos para mim era, né? E eu não sei se eu já falei, mas a questão de você ficar buscando a palavra o tempo todo para saber o que você tem que fazer da tua vida, que se você não buscar, você vai fazer por conta própria, você vai desagradar a Deus e isso vai ser para você, você vai estar tipo errando ou se desviando dos caminhos de Deus. E se você se desvia dos caminhos de Deus, não tem outro caminho, é perdição. Aí você vê gente que saiu da igreja, ou seja, porque cometeu o que eles dizem que é pecado de morte, aí eles falam, aí eles olham pra alguém que é da congregação e falam, dá valor nessa graça, não sei o que, tal. Tipo, irmãos, é terrível. É terrível. Não é fácil. E a outra é que você tem medo. Você tem medo de saber como vai ser. Você acha que se você sair você não vai se relacionar com Cristo? Você acha que acabou pra você, que não tem mais jeito? Que você vai cair no pecado? Mas na verdade não. Uma vez que você começa a ler a Bíblia, você já tem um relacionamento com Cristo. Seja dentro da congregação ou não. E você sai, você literalmente arranca o jogo da tua vida. E aí você fica leve, arranca o peso, fica livre, serve a Deus de puro e sincero coração e começa a estudar a Bíblia, que é uma coisa que você perdeu por muito e muito tempo, e você vai ver que a leveza de servir a Jesus é maravilhosa. E aí você vai seguindo e a coisa vai ficando boa, você fala, nossa, achei que ia ficar ruim, a coisa vai ficando boa, você vai se sentindo bem, aí você fala, uau, estava preso numa gaiola e por estar controlado nela, achava que ali era o lugar mais seguro. Sair pro mundão, oh, perdão, pro mundão não, tá? Não tô falando pra ir pra libertinagem. É que no meio evangélico mundão, eu digo, na parábola do passarinho foi voar, entendeu? Mas foi voar dentro do cercado da Bíblia, tá? Sem fugir da palavra de Deus. Não tô falando para pecado, não. Mas aí você vai para servir a Cristo, entender o que Ele fez por você, na liberdade que Ele te dá, contanto que você obedeça a sua palavra. Você fala, uau, tava tão preso, tão apertado, eu tinha que cortar a barba, não podia. Você não pode usar bermuda. Legalismo, né? Umas coisas do tipo assim. Quando é por obras, é sempre tentando ser cada vez mais santo e mais merecedor do céu. E aí, quando você vai ler a Bíblia, você vê que você fica mais merecedor do inferno do que antes, né? Que você começa a se achar santo, se achar o bam, bam, bam. Quando você tá conseguindo fazer o que você acha que você tem que fazer para Deus, você fica. Você fica soberbão. E quando você tá sem força, você fica lá no chão. Literalmente, sem confiança, sem nada. Então é terrível, irmãos. É terrível. Saiam, vai ser a melhor coisa da vida de vocês. Vão ler a Bíblia, vão tentar entender o que está lá. E saiba, a Bíblia fala sobre Jesus, o plano de Deus para salvar a humanidade. Porque nós pecamos e merecemos a morte, mas Jesus salvou nós na cruz. Mediante a fé você é salvo. E o que eu faço mais? Crer. Só isso? Sim. As demais coisas o Senhor vai tocar no teu coração.
Se porventura você vier fazer alguma coisa para Deus, mas o que você tem que fazer? Crer. Ah, tem que batizar? Sim, sim. Se você crê em Jesus, sim, se batiza também. Ele ordenou. Mas em primeiro lugar, entender que não é o batismo que te perdoou, viu? Quem te perdoou foi Jesus. E ele te mandou batizar. Mas, se eu batizar, perdoa meu pecado? Não. Crer em Jesus, perdoa. Tem diferença. Por quê? Porque se o batismo é o que perdoa o pecado, então depois que eu batizei, se eu vier a pecar, eu não tenho como me arrepender, porque eu não vou me batizar de novo. Agora, Jesus ele está sempre presente. Havendo confissão e arrependimento, há perdão. E Deus abençoe vocês.